Como toda matriz, ela representa um cruzamento, né? Ou seja, eu tenho duas variáveis e eu vou cruzar essas variáveis aqui, que seria ambiente externo e ambiente interno, certo? Deixa eu minimizar aqui para poder visualizar. Primeiro ponto aqui, eu tenho um ambiente externo, a divisão de oportunidades, pontos positivos, e ameaças, pontos negativos. Ambiente interno aqui em cima, eu tenho pontos fracos, pontos negativos do ambiente interno, pontos fortes, pontos positivos do ambiente interno. E eu vou ter estes cruzamentos. Então, quando eu pego uma ameaça minha e cruzo com um ponto fraco, eu tenho um cenário, naturalmente, de problemas. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que os nossos clientes, eles não têm tanta sensibilidade, né? Tem muita sensibilidade ao preço. Os nossos clientes têm muita sensibilidade ao preço e eu não consigo ter um custo baixo, logo eu tenho que operar num preço mais alto. Então, eu tenho um ponto fraco, não consigo operar num custo baixo, então tenho que operar um preço mais alto. Isso é um ponto fraco da minha organização. Eu tenho controle para que eu possa melhorar os meus custos. Então, eu tenho que ajustar isso. Porém, está ali o ponto fraco. E a ameaça, o meio, os meus clientes, eles têm muita sensibilidade a preço. Então, eles trocam de fornecedor de acordo com o preço, certo? Existe essa noção e essa sensibilidade ao preço. É um mercado que é baseado numa liderança de preço. E aí a gente vai ter um cenário de problemas. Pense, se eu tenho um ponto fraco, e esse ponto fraco, ele bate fortemente numa ameaça que me assedia, eu tenho um cenário de problemas. Marco, o que fazer num cenário de problemas? São estratégias de sobrevivência. O que são estratégias de sobrevivência? Reduzir perdas. Reduzir perdas. Inteligente é o gestor que tem esse conhecimento para reduzir perdas. Gerir não é só ganhar. Gerir não é só ganhar. Gerir é diminuir perdas. Diversos indivíduos que trabalham principalmente com assessoria de investimento, esses dias fazer um trabalho junto à XP, eles falavam que o grande valor, né, de uma carteira de investimentos é perder pouco. Porque quando você perde pouco, qualquer ganho ele vai te alavancar. Então é justamente aqui. Ao você avaliar os seus pontos fracos, no momento em que uma ameaça aparecer, você vai conseguir diminuir os efeitos dessa ameaça dentro dos seus pontos fracos. Diminuir os efeitos justamente sobre a sua organização em relação a essas ameaças. Dentre os cenários que a gente tem aqui, os 4 cenários, esse é o cenário mais sensível, né? É como se o inimigo estivesse entrando por uma porta aberta no nosso castelo. Então, é justamente um ponto que a gente tem que validar. Lembre que um passo anterior é tentar melhorar os nossos pontos fracos. Quanto menos pontos fracos eu tiver, menos portas abertas dentro do seu castelo você vai ter. Menor é a sua sensibilidade a essas ameaças. Então, existe esse trabalho sempre de localizar ameaças, é lógico, mas também buscar diminuir os pontos fracos. Mas, nesse cruzamento, a estratégia de sobrevivência, desinvestimento, diminuição do tamanho ou da operação, ou do tamanho daquela operação específica. Tá bom? Se você não tem uma tecnologia, por exemplo, um ponto fraco, e essa tecnologia está sendo exigida, né, ambiente externo, exigência dessa tecnologia, isso é uma ameaça porque o seu ponto fraco é não ter essa tecnologia. Então, eu vou buscar desinvestir a competição nessa operação e aí eu posso ampliar para as demais, tá certo? Ponto forte agora, quando a mesma ameaça, então conserva aí o mesmo problema, bate num ponto forte. Então, mesmo que eu tenha essa sensibilidade a preço, eu vou ter um ponto forte. Esse ponto forte seria, vamos supor, se você tivesse uma boa gestão de custos e você conseguisse competir com esses preços. Então, você vai ter um cenário de vulnerabilidade, claro, porque a gente está simplesmente centrado num ponto específico, que é essa ameaça, mas a estratégia de manutenção. Organizações fortes, o exemplo clássico da pandemia, né? Organizações que lidam com bons fluxos de caixa, né? Que tinham bons fluxos de caixa e caixa saudável, elas conseguiram passar com mais tranquilidade perante a pandemia. Por quê? Porque se eu tenho caixa, mesmo sem receita, eu consegui operar durante um bom tempo. Eu consegui operar durante um bom tempo. Então é isso.
É uma ameaça? Claro, pandemia é uma ameaça. Porém, eu entro num estado de vulnerabilidade, mas como eu tenho ponto forte, como eu tenho caixa, eu consegui manter as minhas operações. Olha ali em azul a estratégia de manutenção. Significa que eu expandi meu mercado? Significa que eu abri filiais? Significa que eu produzi mais do que nunca? Não, não é uma estratégia de crescimento, mas é uma estratégia de manutenção. Quando a ameaça vem, quando a incerteza aparece, a gente consegue se manter na operação. A gente consegue se manter na operação, certo? Então, isso é um ponto crucial para que a gente possa entender. Colocar os nossos pontos fortes na frente. Colocar os nossos pontos fortes na frente das ameaças para que você possa não perca tamanho de organização, não perca tamanho de operação, tá certo? Um grande exemplo que a gente tem nessa área, dentro do mundo da tecnologia principalmente, é a empresa Apple, que conseguiu expandir a sua operação, mesmo em cenários onde houve a possível diminuição de consumo, né? Então, é aquela coisa, o tsunami não entra em alguns lugares, justamente porque aquele castelo está bem protegido, né? Então, esse é meu ponto forte de proteção. Quando eu bato em pontos fortes dentro das organizações, eu sempre costumo dizer, um bom negócio, ele tem pontos de proteção, né? O que é o ponto de proteção? É justamente essa aversão ao risco e, mais do que isso, um cuidado com a ameaça, um cuidado com as ameaças. Não é viver com medo, mas é ter cuidado com as ameaças. A gente sabe que determinados acontecimentos podem ocorrer, então eu tomo cuidado com isso, certo? Maravilha. Falamos de pontos fortes e fracos cruzando ameaças. Vamos para a linha de baixo. Quando eu tenho um ponto fraco dentro da minha organização, mas uma oportunidade aparece. É um cenário de limitações. Por quê? Eu posso crescer, mas a minha facilidade não deixa. De novo, vamos pegar o exemplo de equipe de vendas mal treinada ou equipe de vendas fraca. Isso seria um ponto fraco. E a oportunidade a demanda expande, a demanda aumenta, mas eu tenho uma equipe de vendas mal treinada. É claro que o cenário de problemas é um cenário ruim, porém o cenário mais doloroso para o gestor é essa sensação de que a minha organização podia mais e não fez, porque não estava pronto. Eu retomo aquilo que eu falei lá no início, né? A gente sempre pensa em cenários de ameaça, e se a incerteza vier negativa, eu pergunto, e se a incerteza vier positiva, e se sem planejar a gente estiver deixando passar diversas oportunidades, diversas portas abertas para nós. E é justamente nesse caso, se a sua equipe de vendas está mal treinada e a demanda sobe, você até cresce, estágios iniciais da evolução da sua empresa, mas você tem um cenário de limitação. E essa limitação não vem do meio, essa limitação vem do ambiente interno, vem da sua própria organização. Eu costumo dizer que esse cenário de limitação é muito semelhante a você mesmo estrangulando o seu negócio. Por quê? Porque por não olhar para o seu ambiente interno, o mundo é uma oportunidade para você, mas você está atado por não ter olhado, por não ter visto os seus pontos fracos. Então, olhar para os seus pontos fracos é não só evitar problemas em cenários onde a sua estratégia é de sobrevivência, mas é também aproveitar as oportunidades para que você possa entrar em estágios de desenvolvimento, ou seja, estágios intermediários e avançados de evolução do seu negócio. E aí eu pulo do ponto fraco para o ponto forte. Imagina a mesma oportunidade, vamos conservar a mesma oportunidade do exemplo, demanda crescendo, ou seja, o meio está trazendo uma oportunidade para a gente. Só que ao invés de eu ter um ponto fraco, eu tenho um ponto forte. Vamos trazer aqui, a equipe de vendas era mal treinada, mas agora a equipe de vendas está bem treinada, ou seja, ela é um ponto forte. Aí sim é um cenário de alavancagem, é um cenário de crescimento, não, desenvolvimento, porque eu não estou mais em níveis iniciais de evolução. Eu consigo chegar em níveis intermediários e avançados de evolução do meu negócio. O cuidado a tudo que está ao seu controle, como pontos fortes e fracos, são fundamentais
o ambiente externo a gente tem que se comportar. Mas eu queria que vocês olhassem para a diferença quando a mesma oportunidade ela vai lidar com um ponto fraco ou ela vai lidar com um ponto forte. Lembra, ponto fraco e forte, ambiente interno a gente tem controle. Se uma oportunidade vier e você tiver um ponto fraco, né, gosto muito do exemplo de equipe de vendas mal treinada, eu vou ter um cenário de limitação. Agora, a mesma oportunidade, o mesmo cenário, porém, se a gente tem um ponto forte, se a nossa equipe de vendas está bem treinada, e só depende de nós treinarmos a nossa equipe de vendas, qual é o meu cenário? É um cenário de alavancagem. Você saber aproveitar essas ondas, você saber aproveitar a onda que vem para você, significa dizer que quando todo mundo deixou passar uma oportunidade, você aproveitou. E a gente tem um rol de exemplos de organizações que aproveitaram uma oportunidade e viraram líderes de mercado. Uma oportunidade. Assim como a gente tem centenas de exemplos de empresas que não enxergaram o ambiente externo, eram organizações fortes, não enxergaram o ambiente externo, eram organizações fortes e simplesmente foram engolidas. Eu nem vou bater aqui naquilo que já é batido, né, de dizer que hoje em dia a gente vive um ambiente de extrema mutação e tudo mais. Isso é um ponto que a gente tem que entender com clareza. Então, mais do que você olhar para fora, é você olhar para dentro. Porque se o ambiente externo ele não está ao nosso controle, a gente tem que colocar as mãos naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente pode não só se comportar, mas agir de forma ativa, certo? Ameaças e oportunidades irão acontecer. Ameaças e oportunidades irão acontecer. Às vezes a maré é boa, às vezes a maré é ruim. Porém, o que vai diferenciar é se ela vai bater num ponto fraco ou forte. Se ela vai bater num ponto fraco ou forte. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é claro que a gente tem que olhar para as incertezas, mas a partir do momento que a gente conseguir olhar para a nossa organização e traçar metas claras, lembra o quanto, e aí eu vou entrar no segundo ponto, o como, que é a sua estratégia para sair de onde você está hoje, para chegar onde você quer chegar, a gente vai começar a estar mais blindado perante os cenários, principalmente de ameaça, e estar mais equipado perante cenários de oportunidade, para que a gente possa aproveitar. Quando às vezes está todo mundo olhando para a porta de saída, talvez você pode olhar para a porta de entrada e entender, claro, com cuidado, né, com prudência, que existem pontos fortes dentro da sua organização que podem ser aproveitados para que você possa crescer neste cenário. E eu gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte, uma pergunta que sempre acontece é, Marco, o que é oportunidade para um? Vai ser oportunidade para todo mundo? O que é ameaça para um? Vai ser ameaça para todo mundo? Não necessariamente. Não necessariamente. Quero extrair o exemplo lá do cliente com sensibilidade ao preço. Vamos extrair aquele mesmo exemplo. Vamos conservar esse exemplo como ambiente externo. O ambiente externo é um cliente sensível ao preço. Um mercado onde a gente tem uma competitividade pelo preço, certo? O que importa é o preço, a gente não bate tanto na qualidade. Pense num mercado assim. Aí eu digo o seguinte para você, se você tem uma capacidade de competição em preço, isso é uma ameaça ou é uma oportunidade para você? A minha organização, ela consegue ter uma boa gestão de custos, então eu tenho um bom preço perante os meus concorrentes. A característica do ambiente externo, clientes com sensibilidade ao preço, é uma oportunidade ou é uma ameaça? Se eu tenho uma boa gestão de custos, significa dizer uma enorme oportunidade. Porque se o cliente é sensível a preço e eu tenho a capacidade de fazer boa gestão de custos e operar um bom preço, significa dizer que eu vou vender mais perante os meus concorrentes. Oportunidade, um excelente cenário de alavancagem. Agora, uso o mesmo exemplo de ambiente externo. O mesmo exemplo. Vamos pegar um cliente que tem alta sensibilidade a preço. Um mercado onde a gente tem um cliente com alta sensibilidade a preço. E você tem uma má gestão de custos.
isso já muda completamente o posicionamento da sua empresa. Ele deixa de ser uma oportunidade, essa sensibilidade ao preço, e passa a ser uma ameaça para você. Passa a ser uma ameaça para você. Então, entenda isso. Por mais que a gente olhe para o ambiente externo, o que vai variar de um exemplo para o outro, o que vai tornar o ambiente externo favorável ou não, é a posição do ambiente interno perante aquele cenário. Às vezes a gente tem essa tendência a olhar para coisas que, num primeiro momento, parecem tragédia na nossa vida, dentro das nossas organizações, quando, na realidade, a gente consegue reajustar a nossa visão, reajustar o foco da nossa organização, para que a gente possa estar atento a isso. Atento a isso. Alguns de vocês chegam nesse momento do nosso bate-papo e falam assim, poxa, Marco, parei para olhar aqui, estou olhando para a minha organização e tem diversas características, diversos pontos de melhoria que eu vejo. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. O primeiro passo da melhora é a identificação. O primeiro passo da melhora é a identificação. Então, leve isso para a sua equipe, leve isso onde você vai conseguir compreender que, a partir do momento que eu enxergo os meus pontos fracos, eu consigo melhorar eles. Eu consigo transformar eles em forte. Ou, no meio do caminho, talvez a gente não consiga transformar em pontos fortes, mas a gente consiga minimizar os efeitos desses pontos fracos em cenários de ameaça, em cenários onde a gente possa ter alguns pontos de sensibilidade, tá certo?